Uma outra peculiaridade que a gente tem, especialmente no Tribunal de Justiça do Paraná, porque isso não acontece em alguns outros tribunais, é trabalhar os processos de alimentos, né? O processo de pensão alimentícia. No Tribunal de Justiça do Estado do Paraná ainda se remetem esses processos. Mas e aí, o que é que eu vou fazer? Ele é só documental? Não, porque se ele fosse só documental, o juiz não pediria a nossa expertise, o nosso entendimento. Então, quando a gente está trabalhando num processo de alimentos, a recomendação é que sejam consideradas a condição socioeconômica dos pais, pai e da mãe, levantamento das necessidades materiais das crianças e adolescentes, elucidação das relações de trabalho ou de não trabalho. Isso a gente precisa entender também, porque às vezes a gente escuta assim, mas eu não estou trabalhando, eu não posso pagar pensão. Tudo bem, mas a criança continua comendo, continua vestindo, continua existindo. Então, de alguma forma, ela precisa de um aporte financeiro. Porque não é possível que apenas um dos pais seja obrigado a sustentar sozinho. A responsabilidade é dos dois. Então, o cuidado é dos dois e a manutenção financeira também é dos dois. A gente também precisa pensar nas relações de território, de comunidade, inserção em programas e projetos sociais, orientações e encaminhamentos. Muitas vezes, nos processos de alimentos, se a gente encontra essas relações de não trabalho e a gente entende isso de uma forma ampliada, por conta dessa precarização que vem acontecendo no mundo do trabalho, e aí indico o Ricardo Antunes, porque ninguém, do meu ponto de vista, ninguém elucida melhor as relações de trabalho, de não trabalho, de trabalho precarizado, de trabalho uberizado do que Ricardo Antunes. A gente não vai, se a gente não compreender isso dessa forma, depois a gente não vai entender como funcionam essas relações dentro dessas famílias. E mais ainda, a gente não consegue fazer os devidos encaminhamentos. Porque nada me impede de fazer encaminhamento. Eu não preciso pedir para o juiz que faça o determinado encaminhamento. Se eu entendo que ele pode, por exemplo, participar de um liceu de ofícios, eu posso fazer esse encaminhamento. Eu posso fazer uma carta de encaminhamento, eu posso fazer uma ligação para os colegas da rede executiva. Enfim, eu posso encaminhar. Eu não preciso colocar necessariamente no processo. Sugiro ao juiz, ao magistrado, que encaminhe esta família para o programa, para o projeto. Você pode registrar isso no seu laudo, que você fez este encaminhamento. Eventualmente, a gente atende processos em que uma das pessoas tem direito a alguns benefícios, sejam eles benefícios assistenciais, previdenciários, que sejam benefícios eventuais. E a gente pode fazer esse encaminhamento porque isso é algo imediato. Às vezes, quando a gente entrega um relatório, um laudo, um parecer, ele demora um tempo para chegar até o juiz. E esse tempo pode ser precioso na vida daquela família. Então, eu posso sim fazer o encaminhamento. Eu faço o encaminhamento e depois eu escrevo lá no meu laudo quais foram os encaminhamentos que eu fiz. Eu destaco isso porque eu tenho percebido que alguns colegas, às vezes, têm medo de se posicionar. E não precisa ter esse medo de se posicionar. Aliás, estamos sendo chamados exatamente por isso. Porque se fosse para o juiz resolver tudo sozinho, não precisava de equipe técnica. Ele não precisava desse conhecimento que nos é muito técnico, profissional e que vai auxiliar o entendimento dele na hora em que ele for tomar essa decisão. Então, a gente pode sim fazer encaminhamento, a gente pode fazer, fazer ofícios, não tem problema. Desde que depois a gente registre isso lá no documento, que a gente já vai falar sobre o nosso documento. Seguindo ainda nas principais demandas, a gente ainda tem, dos que eu elenquei para trazer hoje, reconhecimento negatório de paternidade. E isso é um processo que vem aumentando ao longo dos anos aí, que quando eu entrei no tribunal lá, nos idos de 2010 a gente não via muito, agora a gente tem visto bastante. Por quê? A partir de 85, quando os cientistas descobriram ali como fazer, como reconhecer os DNAs e comprovar paternidade e maternidade, a gente começou a perceber que esse grande avanço na ciência trouxe rebatimentos para o judiciário. Aliás, o desenvolver da sociedade traz rebatimentos para o judiciário. O que acontece na vida real aparece aqui. E aí, quando a gente trabalha no processo de reconhecimento negatório de paternidade, a gente precisa tomar cuidado porque não se trata apenas de um DNA. Porque se fosse apenas um resultado de teste de paternidade, era muito fácil.
o juiz dizia sim, regularize o documento de nascimento da criança, ou dizia não, e pronto, baseado apenas no DNA. Mas sabe quando dizem assim, pai é quem cria? É quase mais ou menos por aí. Então, se existe um vínculo, se existe uma relação de pai-filho, de mãe-filho, mãe-filha, a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque ainda que o DNA não seja o mesmo, e aí vem aquela discussão, me enganou, eu não sabia que eu não era o pai, eu só descobri agora, alguém me contou, às vezes eles vêm muito emocionados, muito chateados, muito bravos, e a criança e o adolescente, que até então se reconhecia como filho, como filha, é jogada à parte. É como se apagasse todo aquele histórico de convivência e o que passasse a valer agora é só esta mágoa por ter sido enganado. Às vezes não é isso, né? Mas alguns dos conflitos familiares que aparecem, às vezes vem muito mais nesse sentido, muito mais de uma ordem emocional com aquela mãe, com aquela pessoa que supostamente teria ludibriado, desconsiderando as relações com a criança. Então, a gente, além de analisar todas as questões da guarda, a gente também precisa analisar os vínculos. De que forma esses vínculos existiram ou não existiram. Eram potencializados, eram fragilizados. Porque disso vai depender um resultado do magistrado. Dele entender que não é apenas o DNA, de que são relações construídas historicamente. Bom, diante das demandas, que como eu disse, são apenas algumas, é só uma pincelada nas demandas, não são necessariamente todas as que vão se desvelar aí nesses processos que vão chegar para nós. Fica aquela pergunta, ok, já entendi quais são os processos, mas agora, como é que eu faço, Vanessa? Como é que eu trabalho isso dentro de um relatório, dentro de um laudo, dentro de um parecer? Bom, em primeiro lugar, eu não consigo perceber nenhuma forma de trabalho que não tenha planejamento. Sem planejar, a gente não chega em lugar nenhum. Como dizem, né? Se a gente não tem destino, né? Se o marinheiro não tem destino, qualquer vento é favorável. A gente tem destino dentro dos processos. Porque o nosso objeto, aquilo que a gente vai perseguir ao longo do nosso estudo, trata-se do despacho judicial. Daquilo que está sendo demandado por um magistrado ou por uma magistrada. Portanto, eu preciso planejar as minhas ações. E esse planejamento vai determinar quais serão os instrumentos de intervenção que eu vou utilizar. E aí a professora Batista vai explicar para a gente que o planejamento ele se realiza a partir de um processo de aproximações que tem como centro o interesse, tem como centro de interesse a situação delimitada como objeto de intervenção. Essas aproximações consubstanciam o método e ocorrem em todos os tipos e níveis de planejamento. Ainda que submetidos ao movimento mais amplo da sociedade, o seu conteúdo específico irá depender da estrutura e das circunstâncias particulares de cada situação. Então, por óbvio que aqui a professora Batista está falando do planejamento de forma bem ampliada dentro da profissão. Ela não está fazendo algo específico para o sócio jurídico. Mas, dentro do sócio jurídico, assim como em outras áreas, não consigo perceber uma ação sem planejamento. Então, é quando eu faço o estudo dos autos que eu já começo a pensar o que é que eu vou precisar fazer para responder ao despacho judicial. Porque sim, eu tenho a obrigação de responder o que está lá no despacho. Então, se a gente está falando de guarda, eu vou falar sobre a guarda. Significa que eu vou ficar amarrada apenas, e se eu perceber alguma violação eu não vou falar porque não se trata da guarda? Não. Necessariamente, alguma violação que tenha sido percebida ao longo do estudo precisa ser colocada, precisa ser trazida à tona, precisa ser explicitada no seu estudo. Porque senão também a gente está limitando demais a nossa ação. E aí a gente está sendo conivente com uma eventual violação de direito. E a gente não pode fazer isso. A gente tem implicações éticas, técnicas e eventualmente até criminais se a gente fizer isso.
Dentro dessa lógica do planejamento, nas varas de família, a gente vai poder fazer, por exemplo, eu vou dar aqui uma sugestão, tá? De novo, o que eu estou trazendo aqui não é a regra. Eu não estou trazendo uma legislação, eu estou trazendo uma lei, alguma coisa, alguma imposição. O que eu estou trazendo aqui são sugestões gestadas ao longo dos anos. Então, por exemplo, porque às vezes a gente recebe também um processo e não sabe nem por onde começar, né? Nossa, e agora? O que é que eu faço? Recebi o primeiro. A gente vai fazer uma aproximação técnica no contexto familiar. Quando a gente for fazer essa aproximação, necessariamente a gente vai fazer um contrato inicial. E eu não estou dizendo isso só porque eu acho que isso é o ideal. Eu estou trazendo isso porque isso consta do nosso código de ética. Quando a gente vai fazer um contato com uma pessoa, para fins de atendimento do serviço social, e que vai se desvelar num relatório, você tem que dizer para ela por que a gente está fazendo isso. Você tem que dizer, e parece básico, mas eu já vi atendimentos em que a pessoa não se apresentou. Então, assim, a gente vai se apresentar, vai dizer por que a gente está fazendo aquele estudo, da onde veio essa requisição, quem pediu, por que pediu, por que a gente está fazendo e, principalmente, o que a gente vai fazer com aquela informação. Então, eu tenho que deixar claro que todas as informações são para o meu conhecimento. E tudo aquilo que for estritamente necessário para o processo, eu preciso colocar no laudo. Porque aí a gente vai andar, no que eu vou falar daqui a pouco, a gente vai andar entre o estritamente necessário e o sigilo profissional. E é uma linha bastante tênue que separa esses dois. Mas eu preciso deixar claro para a pessoa que algumas dessas informações em que vamos conversar eu vou trazer para o meu relatório. Porque isso vai aparecer no processo depois. Ela precisa saber o que eu vou fazer com essa informação. É direito dela. E é meu dever como assistente social ter esse contrato que seja extremamente transparente. A gente pode também, para se aproximar, fazer, por exemplo, entrevistas com as partes dos processos. Ou, para nosso serviço social, com os nossos usuários. O pai, a mãe, as crianças. Eu chamo só atenção aqui para a gente tomar cuidado com o sigilo, porque, via de regra, os processos de vara de família, eles tramitam em segredo de justiça. E se tem uma coisa que funciona bem, é o serviço de informação dos vizinhos. Às vezes a gente bate na casa do vizinho e ele entrega tudo que a gente quer saber. Mas ele entrega tudo em forma de fofoca. E eu não posso fazer isso. Quando a gente está no âmbito do judiciário, a gente chega lá com o carro oficial, que tem um tribunal de justiça grudado na porta, todo mundo sai pela janela e todo mundo quer saber o que está acontecendo. E, hipótese alguma, eu posso fazer essa revelação. Eu não posso dizer que existe um processo de guarda, regulamentação de visita de alimentos, de reconhecimento negatório paternidade. Não posso. Porque a ética precisa ser o nosso norte. O código de ética e todo o arcabouço ético-político precisa ser o nosso norte. Senão, a gente não consegue nem fazer o contrato inicial. Senão, a gente já começa quebrando esse contrato inicial. A gente precisa fazer entrevistas com as crianças e adolescentes. Eu sei que no serviço social a gente não tem, ou em sua maior parte, a gente não tem desenvolvimento de técnicas para atender crianças e adolescentes. E aqui eu digo que é um pouco, o nosso campo acaba sendo um pouquinho falho nesse sentido. Então tem algumas profissões que acabam conseguindo saber como fazer, né? O pessoal da psicologia trabalha muito, né? Estuda muito o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, e a gente não tem muito disso. A gente trabalha com as famílias, mas às vezes a gente não sabe exatamente como encaminhar uma entrevista com uma criança e adolescente. Mas, se estamos falando dessa vida, se falamos da guarda do fulaninho ou da fulaninha, a gente precisa sim conversar com eles, a gente precisa escutá-los. Porque, diferente do que tínhamos até antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, agora nós temos essas crianças como sujeitos de direito. E esse sujeito de direito precisa falar. Ah, mas então quer dizer que a partir dos 12 anos é ele quem escolhe? Não, isso é folclore. Porque se a criança escolhesse, eu vou morar com fulano, eu vou morar com ciclano, não precisava do juiz. Dava para colocar um balcão na frente da vara de família, a criança vem e fala, quero morar com a mãe, quero morar com o pai, a gente carimba e vai embora. Não é isso. Não se trata de escolher. E menos ainda de responsabilizar, de colocar nos ombros de uma criança ou de um adolescente a decisão sobre a sua vida, porque ele ainda não tem discernimento para decidir sobre isso.
mas ele precisa ser ouvido, porque ele é o protagonista dessa história. Quando está conosco nas varas de família, em sua maioria dos processos, há crianças e adolescentes envolvidos, eles precisam ser ouvidos. A gente vai levar tudo que eles falam ao pé da letra e em consideração? Não, mas a gente vai dar o protagonismo e a gente vai ouvir com toda a atenção. Porque, de novo, não é ele quem decide, mas é sobre a vida dele. E isso tudo precisa ser estudado com cuidado, no contexto de todos esses instrumentos que eu vou utilizar para escrever o meu laudo, que vai subsidiar a decisão do juiz. Eu também posso fazer a observação da interação da criança e do adolescente com os seus pais, porque isso também desvela muito. Eu entender como é que funciona essa relação pai, mãe, filhos, filhas, irmãos unilaterais, como é que isso tudo se desenvolve? Então eu posso fazer essa observação. É claro que eu não vou colocar eles dentro de uma caixa e observar como se fosse uma vitrine. E é por isso que a gente tem as técnicas de observação que são próprias do serviço social. E aí isso eu deixo tarefa de casa para que vocês possam pesquisar um pouquinho sobre. A gente pode e talvez a gente deva fazer contato com a rede. A escola é primordial quando a gente quer conhecer um núcleo familiar, porque é onde a criança passa mais tempo e normalmente onde ela já está há alguns anos. E essas escolas acompanham essas famílias por bastante tempo. Então, na medida da ética, do sigilo e daquilo que é possível, a gente pode ter informações que são primordiais para compreender aquela família nas escolas. Ou nos conselhos tutelares, porque às vezes os conselhos já atenderam, às vezes os conselhos acompanham aquelas famílias. A gente pode conversar com diversos profissionais que eventualmente atendam essas crianças. Eventualmente um psicólogo que atenda essa criança no seu consultório, a gente pode conversar com um fonoaudiólogo, um fisioterapeuta, enfim, essa gama vastíssima, multiprofissional que atende as crianças, a gente pode conversar. Tudo aquilo que for importante para desvelar, para compreender e para trazer mais informações e para que a gente mesmo consiga entender aquele núcleo familiar, a gente pode fazer. Ah, Vanessa, então eu tenho que pedir para o juiz mandar um ofício para eu falar com a psicóloga? Não, você pode se identificar, colocar o seu número de conselho, a sua matrícula, se for eventualmente um perito ad hoc, um perito externo, né, um auxiliar da justiça, você pode colocar lá a sua nomeação e dizer, olha, eu estou nomeada para atender esse processo, portanto, eu preciso conversar com você sobre essa criança. E esse profissional, no limite do profissionalismo, da ética e do sigilo que é inerente àquela outra profissão, vai passar ou não as informações. Ao final, a gente vai colocar essa informação como um subitem lá no nosso laudo, no nosso relatório. Eu posso fazer visitas domiciliares, eu posso fazer visitas institucionais. Eu tenho que fazer na casa da pessoa, porque às vezes vem despacho assim, né? Sindicância na residência das partes. Eu posso ir na casa? Eu posso ir na casa quando eu entender que é absolutamente necessário. Eu preciso só ter cuidado ao fazer uma entrevista numa casa, porque às vezes existem outros atores nessa casa, outras pessoas que estão inseridas naquele contexto, e isso pode rebater diretamente nas informações que eu preciso ter quando eu estou fazendo um estudo social. Então, por exemplo, eu não vou entrar porque não é minha seara, mas, por exemplo, se a gente está falando de um processo em que há violência doméstica e está a pessoa que sofreu violência doméstica e o seu algoz naquele lugar, dificilmente ele vai te dizer que ele foi vítima de violência doméstica. Então, a gente precisa ter esse cuidado. As relações de poder, relações que são hierárquicas dentro de família, às vezes tem rebatimento nas informações que a gente precisa. Então, até para dar liberdade para essa pessoa falar, o ideal, na medida do possível, é que essas pessoas sejam atendidas de forma exclusiva, que haja um espaço em que elas possam ser ouvidas, sem interrupções, sem telefone tocando, sem gente batendo na porta, que ela tenha o tempo em que ela precisa para falar o que ela precisa falar. Porque as varas de família também têm outra peculiaridade. Normalmente existe um contexto que pode ser extremamente emocional e conflitivo. Então tem momentos que elas precisam falar e que elas precisam ser acolhidas nessa fala. E isso precisa ser de uma forma extremamente respeitosa. Não pode ser assim, isso não faz parte do processo, não quero escutar. Olha, você pode até não usar isso no seu relatório, mas existe um ser humano sentado na sua frente e que precisa falar e que precisa ser ouvido. E às vezes dentro de um processo inteiro,
O único momento que ela vai ter de falar os pormenores de tudo aquilo que levou a um processo judicial é só quando ela está com você. Então você tem que escutar. Com carinho, com respeito, com atenção. Não se trata de ser amigo e de sair abraçando todo mundo, não é isso. Mas é uma escuta e é uma acolhida que precisa ser feita para um outro ser humano. A revisão bibliográfica também precisa ser uma aproximação técnica. Eu não posso simplesmente tirar tudo das vozes da minha cabeça. Embora, claro, tenhamos um acúmulo profissional, porque estamos inseridos nesse contexto, já sabemos, já entendemos algumas coisas, né? E fazemos curso, fazemos leituras, enfim. Mas eu não posso tirar tudo da minha cabeça. E digo mais, a gente não pode colocar só a legislação. A gente tem que fazer revisão de literatura, revisão bibliográfica. Tem que fazer, não tem outro caminho. Porque eu não vou entender todas aquelas demandas se eu não me aproximar dos pesquisadores, de quem está escrevendo, das grandes expertises daquelas áreas. E, eventualmente, a discussão do processo em equipe. Quando existe equipe, quando é possível, quando a gente tem outra pessoa com quem a gente possa debater, ou um outro profissional que também está atendendo aquela demanda, por exemplo, eu e uma psicóloga estamos atendendo juntas o mesmo processo, nós podemos fazer esse debate. Porque, às vezes, um outro profissional tem um olhar que a gente não conseguiu perceber. E aí a gente vai se complementando e a gente pode retomar o nosso planejamento e fazer outras ações também.